Alô galera, alô famílias, amados, amadas, irmãos, irmãs, enfim, a todos que me acompanham diariamente. Gente, Zé Brasileiro volta aqui para mais uma postagem, para de repente falar um pouco mais sobre a Cracolândia e as drogas, obviamente. Isso é um assunto que eu tenho experiência, há mais de 20 anos trabalhei com isso, né? E como eu disse e reafirmo aqui, tudo que digo é baseado em experiências que eu acabei tendo com jovens recuperandos, né, em entidades, né, em cursos, enfim, em diversas situações que eu participei, né, que eles estavam presentes e nós acabamos trocando ideias e aprendendo com eles. Agora veja só, eu no começo, eu fiz duras críticas ao prefeito Dória e à sua administração, em decorrência da ação que praticaram num primeiro momento da Cracolândia. Inclusive, ocorreram outras ações em outros anos, né? Essa tragédia é uma tragédia anunciada todos os anos. O ano que vem nós teremos novamente, não percam os próximos capítulos. Mas, nesta oportunidade, eu critiquei duramente porque não é daquela forma que se trabalha, né? Não era daquela forma. Quase acabaram matando pessoas, derrubando paredes, né? Com a máquina lá, e quase mataram pessoas ali, e vidas importantes, porque quer queira ou quer não queira, são seres humanos, gente. São seres humanos. Poderia ser um irmão, poderia ser um tio, poderia ser um filho. Quantos colegas meus, policiais militares, cumpridores de suas obrigações, tiveram os filhos, infelizmente, que enveredaram para o mundo das drogas? Né? Então eles combateram a vida inteira e depois, infelizmente, talvez por se dedicarem mais ao trabalho, não terem tempo para a família, acabaram perdendo seus próprios filhos para esse mundo, né? Muitos perderam, outros conseguiram recuperar e outros estão até hoje lutando para manter o filho longe dessa desgraça que é a dependência química. Mas o que eu quero dizer neste momento sobre a Cracolândia é que agora sim eles estão tomando o sentido correto, né? Tanto que eu falei aqui que o judiciário tomou a atitude certa quando permitiu que os usuários, os dependentes, fossem encaminhados, sim, para o tratamento, desde que passado pelo crivo de um psiquiatra, de um profissional da área. Bom, eu elogiei. E eles iam recorrer à Comissão de Direitos Humanos, que não presta para nada, nunca faz nada, só aparece nessas horas para aparecer, para ter um minuto de foco, né? Enfim, para aparecer. Comissão de Direitos Humanos nunca está presente. Em todas as ações, operações, ela não aparece para acompanhar, para de fato estar presente, verificar, né? Enfim, não. Ela aparece depois. E acaba, na maioria das vezes, fazendo críticas leigas, né? Inoportunas. Né? A gente sabe disso, infelizmente. Eu não estou puxando sardinha para lado nenhum. Para mim, errou, dançou. Errou, dançou. Para mim, se o cara é policial, como eu fui, 30 anos, e pisou na bola, cometeu um erro, e está comprovado que o erro foi doloso, ele cometeu porque quis, ele sabia do resultado e mesmo assim ele cometeu o crime, ele que arca com as consequências. E vai arcar, pode ter certeza disso. Certo? Mas da mesma forma que eu quero que o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, que recebia 5 pau para meter o pau na Polícia Militar, tome no lombo. Cadeia no homem sem piedade. Pena que a pena dele não aumenta em um terço, como aumenta a pena dos policiais militares. Uma vez ele condenado, a pena é aumentada em um terço por ele ser policial militar. Então, quero dizer que agora a administração pública municipal, ela tem conduzido as coisas de maneira correta.
A única coisa que eu tenho a dizer é o seguinte: o local onde se montou o quartel-general lá, onde se montou toda a estrutura, não é o local adequado. Gente, vocês, né, procurem especialistas, pessoas que entendem. Vocês têm que tirar dali, tirar o foco dali. Ali é o problema, ali é o foco de tudo. Ali esses dependentes viveram a vida inteira praticando furtos, roubos, barbaridades, vai saber lá, mortes, invasões de residência, conflitos com a polícia, embates. Ali é o foco, gente. Ali está guardado na cabeça desse sujeito que, se ele usa droga, ele já usa droga porque ele tem problema de desvio de conduta, problema psíquico. Ele tem problema que ele traz da sua origem. Ora as bolas. Então, é preciso se atentar a esses detalhes. Quem conhece, quem tem experiência, como a gente por mais de 20 anos atua nessa área, né, sabe disso. Como eu estou dizendo, gente, tem que tirar o foco dali. Leva para o interior, leva para terras do estado, num lugar mais ermo, com fiscalização policial, assistência social, toda a estrutura, mas fora, tira. Olha, aqui não dá. E dá todas as condições de direitos humanos para essas pessoas, seja homem, mulher, seja lá quem for. Então, eu estava vendo aqui, ó, gente, uma pesquisa. 74% dos dependentes químicos da Cracolândia já estão ali há mais de um ano. Há mais de um ano, gente. Pensem. Né? Aí você tem 36% há menos de um ano. 44% mantém contato com a família ainda. Ainda a família vai lá, procura, que nem aquela mãe, procura, vai, volta para casa. 44% de toda aquela turma tem contato com a família ainda. Então você pode resgatar esse jovem, não jogar para a família, não adianta. Vai causar o caos lá na família. Se a família estava vivendo bem, vai passar a viver mal. Tem que primeiro trabalhar esse jovem, como eu já expliquei, fazer com que ele passe por um processo, né? Um processo de recuperação, de 3 meses de desintoxicação e 9 meses de recuperação, etc. e tal. E depois também, nesse intermédio, preparar a família para recebê-lo, né? E prepará-lo para ser reconduzido ao seio da sociedade. Então tem todo um trabalho, todo um processo que precisa ser desenvolvido. 34% são mulheres. Pensem, se essas mulheres já sofrem em algumas circunstâncias, né, por machismo, por uma série de situações que ocorrem por aí, né, que também nem todas as mulheres são santas, né? Nós sabemos disso, mas elas sofrem nas mãos dos homens. Elas sofrem muito, que nós sabemos. Trabalhei 30 anos na Polícia Militar. Quanta mulher eu não socorri, né? Quanta piaba essa mulherada não tomava. Quanto pau de embriagado elas não tomavam. O sujeito passava a noite inteira na rua bebendo com a mulherada e chegava em casa, o prazer dela era dar um pau na mulher na frente do cílio. Então eu conheço bem essa história. E 14% dessas senhoras, dessas mulheres, estão grávidas. Aí darão à luz. Darão à luz, gente. E aí? Ah, mas aí, Cesária, a família pega a criança. Tá. Mas, gente, esse organismo está tomado pelo efeito de substância tóxica. Ela está se deteriorando por dentro. E, ao mesmo tempo, ela está gerando uma criança. Ela vai dar à luz a uma criança. Já imaginaram os efeitos que o uso de entorpecente pode causar nesta criança? Ah, mas depois que ela nascer, a família abraça. Tá, abraça. Só que essa criança vai saber que tem uma mãe, que a mãe estava lá. Ou que a mãe ainda está lá. Ou que a mãe morreu lá. Sabe? Então, vocês sabem, né, que é científico também. Eu acho que não precisava nem falar. Que existem situações de vícios que é hereditário, né? É de DNA. Sabiam? É científico, não é o Cesário. Não é não sou eu que estou falando, não. Não é o Zé Brasileiro que está falando, não. É científico. É comprovado isso.
Então, vejam os efeitos, os traumas, os problemas sociais e tudo mais que pode ser causado. Aí eu estava vendo aqui um trabalho muito bem feito, gente, muito bem feito, muito bacana, por algumas pessoas especialistas na área, né? Tem alguns pontos aqui que eu discordo, mas é aquela coisa, eles são especialistas, né, de forma técnica. Muitos deles aqui não têm o conhecimento que a gente tem na prática, na convivência com esses meninos, com essas pessoas, né? Que eram os recuperandos. E hoje muitos recuperados e alguns nós perdemos, infelizmente. Mas aqui, olha, uma pesquisa que eles fizeram através de milhares, né, de usuários, né, que são dependentes químicos. Então aqui, quais as formas de prevenção às drogas existentes em uma casa prisional, ou seja, numa penitenciária? Qual é o tipo de trabalho que é feito nessa penitenciária para você recuperar? Ah, eles são presos, na maioria, como traficantes. Tem uma pequena minoria que não é usuário. Eles só praticavam o tráfico para ganhar dinheiro, mas é uma pequena minoria. A grande maioria são usuários. Então, qual é o tipo de trabalho? Aí aparece aqui, uma palestra por semana, uma palestra semanal, uma conversa informal, algum material impresso, 2 tipos de material impresso. Só, mais nada. É assim que nós reeducamos? É assim, dessa forma? Essa parcela, que são parcelas ligadas ao mundo das drogas, e nós sabemos que o mundo das drogas é dali, né? É dali que nascem os grandes ladrões, os grandes praticantes de furtos, roubos, assaltos, os grandes bandidos, e até de pequenos furtos, coisas banais para manter o vício. Mas é dali que a coisa nasce. A porcentagem é 90% é do mundo das drogas. Então, como o sistema prisional combate isso? Com 0,0 sobre 0. Então aí, continua aqui a pesquisa. Como se dá o tratamento do dependente químico no seu estabelecimento? Então, aqui ó, por ordem judicial, negativo, né? Encaminhamento de profissional da casa prisional. O psiquiatra, né? Encaminhamento do profissional à rede pública, nenhum, porque não tem nada na rede pública, os governos são inertes, eles são omissos, eles nunca se preocuparam com um problema que já existe há 50 anos. Há 50 anos, como eu sempre falo aqui, as tragédias são enunciadas. As tragédias são anuais aqui no Brasil. As milhares e milhares e milhares de mortes são oriundas de atentados governistas e do legislativo, que eles se omitem, né, não fazem o que tem que fazer, e aí as tragédias acontecem, os atentados acontecem. Então vejam aqui, ó, a pedido familiar, 2, 3, solicitação do paciente, 2, mais de uma alternativa, 1 que vai praticar, pediu para fazer parte de um grupo, para fazer terapia em grupo, né, e tal. Aí vem aqui, ó, como ele é manejado se entrar em abstinência. Então todo dependente químico, ele sofre de abstinência. É um momento em que ele perde o controle. O organismo está pedindo pela substância e não há substância, né? Ele não terá substância. Então, a cabeça dele vai ficar um breu. Ele vai entrar em conflito consigo mesmo, ele vai, de repente, entrar em choque, né? A abstinência vai deixá-lo louco. E aí, como interagir? Aí aparece aqui, mandar para o hospital.
atendimento profissional 2. Então, vejam o absurdo. O que nós temos, ó. Grau de escolaridade dos meninos, né? Por que que eles não frequentam a escola? Falta de motivação por parte do indivíduo. Quer dizer, ele não tem motivação. O sujeito cresce numa comunidade carente, com necessidade, passando frio, fome, sede, tomando umas burdoadas às vezes, enfim, não tem motivação. Falta de motivação por parte dos pais. Os pais também cresceram ali nas mesmas condições e também não motivam o filho, também acabam não proporcionando oportunidades, ou abrindo portas, ou buscando alternativas para esse filho, né? Dificuldade na aprendizagem. Muitos têm dificuldade, sofrem em casa, apanham, né? Usam drogas já desde jovenzinho, maconha, etc. e tal, e tem dificuldade na aprendizagem. Trabalhar, né? Para trabalhar é 0. Grupo de convivência, 0. Situação na rua é a pior possível, porque hoje em dia, aqui em São Paulo, nas proximidades de onde eu moro, o que tem de biqueira não está escrito, o que tem de tráfico de droga não está escrito. Então, droga você compra em qualquer esquina, em qualquer lugar, em São Paulo inteiro, no interior, perto das universidades lá na minha cidade. Você encontra droga onde você quiser. É maconha, cocaína, crack, o que você quiser. Sabe, o que você quiser, né? Então você vê assim, o uso de drogas psicotrópicas, né? Tem nenhuma aqui nesse caso. Distância da escola, isso aí é coisa que já não condiz, que a área rural tem distância da escola, dificuldade em condução, que a gente sabe, e não vai para a escola. E assim por diante. Então, a gente vê uma pesquisa aqui, ó, estava sob efeito de algum psicotrópico quando cometeu o primeiro delito. Então, quando ele roubou, furtou, estuprou, cometeu o primeiro delito, entendeu? Então, vamos lá. Alcoolizado aqui, ó, por ambição, né? Geral, por que cometeu o tal delito? Aqui primeiro, por ambição, 7, alcoolizado. Outros tomados pelo efeito da maconha, né? Cometeu o primeiro delito, sobrevivência, 8, alcoolizado, estava sob efeito de maconha, 9, assim vai, o efeito de cocaína. É que a pesquisa é grande. Motivado por amigos, ó, motivado por amigos. 11 estavam alcoolizados, maconha 9. Para comprar drogas, 5 estavam alcoolizados, maconha 3, cocaína 8, crack 8. Desempregado, 10 alcoolizados, 6 tomado pela maconha, 2 cocaína, 4 crack. Outros, 6 álcool, 1 maconha, nenhuma cocaína, nenhum crack. Mais de uma alternativa, 2 álcool, o resto é 0. Enfim, drogas. Sempre drogas. Então, gente, há de se dar uma atenção maior para isso. Maior para isso. E isso não é só em São Paulo. É em todos os estados, municípios, né? Precisamos revisar o Código Penal, revisar a Constituição Federal, revisar as leis que falam sobre as drogas, né? Existem leis aí até um pouco arcaicas já, né? E nós precisamos criar normas alternativas, primeiro, para não permitir que o nosso jovenzinho tenha acesso ou seja mal orientado, esteja mal orientado com relação às drogas. Primeiro é isso. O mundo hoje, eu estou falando com vocês aqui, olha que beleza. Olha que coisa linda. Daqui um pouquinho eu termino aqui, eu ligo a televisão e assisto o que eu quero. Telejornal, assisto o que eu quero. Esporte. Então veja, a tecnologia avançou, evoluiu. Então, por exemplo, para que existe o PROERD, Programa Educacional de Resistência à Violência e às Drogas? Para evitar que as nossas crianças não estejam preparadas para dizer não às drogas lícitas. Cigarro, bebidas, drogas lícitas.
Então nós precisamos, na evolução desses jovens, a nível escolar, também orientá-los, prepará-los, para que eles amanhã, como eu dizia nas minhas palestras por mais de 20 anos, com mais de 350 mil espectadores, graças a Deus, eu dizia para eles, para que vocês amanhã não me venham alegar a ignorância. Ah, Cesário, eu não sabia. Que você sabia sim porque eu ensinei para você lá na escola. Eu expliquei para você. Eu falei o que essa substância poderia causar, o que essa poderia causar, de que forma que o traficante ia abordar você, o porquê que de repente você poderia enveredar por esse caminho, às vezes por uma carência afetiva, por uma carência material, por um sentimento de abandono. Eu explicava nas minhas palestras para os jovens. Por isso que eles saíam dali mais bem preparados. Isso fazia com que eles pensassem. E podem ter certeza, muitos, quando foram abordados pelo traficante, simplesmente, como eu orientei, falou assim, ó, valeu, não tenho nada contra, legal, tal, não tenho nada contra você, mas eu tô fora, cara, tô com outro foco, outros objetivos. Era assim que eu orientava, até para não causar um conflito com o traficante, não causar nenhum problema, do cara querer ir para cima dele, ficar com raiva dele. Eles tirar de letra. Ele ser o malandro esperto, né? Que nem essa minoriazinha que eu falei aí. São esses traficantes. Eles ganham a vida vendendo droga e não usam droga, gente. Não usam droga de jeito nenhum. E pregam para os filhos que é inadmissível o uso de drogas. Então existem pais por aí que querem falar para o filho que o cigarro faz mal, que o cigarro causa o câncer, que o cigarro isso, que o cigarro aquilo, com o cigarrão na mão. É assim? Com este exemplo você vai querer orientar o seu filho? Ah, tenha paciência, né? Assim também não. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, combatendo as drogas e começando pela educação, né? E tratando da recuperação desses que hoje estão envolvidos, mas de uma forma digna, de uma forma correta, daqui 15, 20 anos nós vamos colher resultados maravilhosos aqui no Brasil. Mas daqui 15, 20 anos. Vejam, é demorado? Pô, mas Cesário, daqui 15, 20 anos? Daqui 15, 20 anos. Né? Tratando o assunto com seriedade, né? Educando, tratando os usuários de hoje, né? E a polícia trabalhando rigidamente em conjunto com o Ministério Público e o Judiciário contra aqueles que traficam drogas, né? Fiscalizando as nossas fronteiras para que não haja contrabando de armas e drogas, né? Nem entrada via aérea, né? Como os fuzis aí, né? Com drogas é a mesma coisa, né? E muitos são corrompidos, então descobrir quem são aqueles que se deixam corromper pelo tráfico de drogas, né? Pelas quadrilhas, pelas organizações criminosas, e prender esses caras, né? E ser rígido com eles, mas rígido, braço forte com esses caras, porque eles trabalham contra o Brasil, contra a nossa nação, contra a população brasileira, né? E muitos deles são imbecis, ignorantes, não sabem nem o que estão fazendo. Sabia disso? Sabem nem o que estão fazendo? Eles se julgam os caras mais espertos do mundo e não sabem nem o que estão fazendo. Então, gente, fica aqui a minha mensagem sobre a Cracolândia, né? Sobre as drogas e sobre as medidas que devem ser tomadas para o nosso próprio bem. Ok? Um abraço para vocês, aguardem a próxima postagem. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e que Deus abençoe a cada um de vocês e aos seus familiares. Família! Família sempre é o melhor. Família fortalecida, família estruturada, família alicerçada. A família foi e sempre será a célula mais importante e primordial de uma boa formação social. Ok? A família tradicional. Um abraço.